Fala pessoal, você sabia que podemos determinar o que uma pessoa está pensando ou sentindo apenas com base na movimentação dos seus olhos e da sua cabeça? É sobre isso que vamos falar agora. Bom, para quem não conhece, a PNL, a Programação Neurolinguística, é uma ciência que estuda o cérebro e o comportamento há muitos anos. Já foi comprovado em vários institutos e em diferentes momentos aí da nossa humanidade, desde lá do começo dos seus estudos, do começo dos anos 70 e 80, até os dias de hoje, a neurolinguística ela vai sendo estudada e aperfeiçoada a cada dia. Como sabemos, o cérebro ele é complexo demais para o homem entender todas as suas funções. Ou seja, até hoje, já foi mostrado aí recentemente, que o homem conseguiu atingir apenas 22% de toda a capacidade cerebral em estudos, né? Ou seja, nós temos ainda um vasto caminho pela frente para entender toda a complexidade que um cérebro humano é capaz de produzir. Sabendo isso, vamos diretamente para o nosso conteúdo. Bom, sabemos que o nosso cérebro tem dois hemisférios, já falamos isso em outros vídeos passados. E esses dois hemisférios, cada um é responsável por uma função em relação ao nosso corpo. O nosso lado direito é o nosso lado lúdico, né? É o nosso lado emotivo, é o nosso lado criador, é o nosso lado que envolve as emoções. O nosso lado esquerdo é o nosso lado mais racional, é o nosso lado matemático, é o nosso lado sim, sim, não, não. É o nosso lado 2 mais 2 é igual a 4, tá certo? Sabendo isso, vamos entender como que funciona o comportamento com base nas funções cerebrais. O nosso campo direito é onde está armazenada as nossas memórias. Sendo assim, o nosso lado esquerdo é onde está o nosso lado de criação. Então, nós vamos entender como que funciona no meio de um diálogo, uma conversa e como que os olhos eles reagem aos estímulos do meio. Bom, se eu pergunto para você, como é o lugar que você gostaria de morar? O seu cérebro, ele vai apontar para a esquerda, os seus olhos, perdão, ele vai apontar para a esquerda e para cima, porque ele vai criar uma imagem. Então ele vai dizer, eu gostaria que fosse assim, fosse assado. Ele está criando uma imagem, olhando para cima e para a esquerda. Quando eu falo para você, e como que é onde você mora? Aí você já acessa o campo das memórias. Então você vai olhar para cima e para a direita. Você vai dizer, onde eu moro tem uma rua assim, com uma calçada assado, tem uma praça e tal. Então você vai sempre buscar uma imagem real no campo das memórias, que está neste campo, e uma criação deste lado. Então quando você está interagindo com uma pessoa e você pergunta para ela assim, aonde você estava? E ela faz esse movimento, eu estava na rua, na casa de não sei quem, eu passei em algum lugar. Ela está criando uma imagem. Fernanda, ela está mentindo? Provavelmente, porque ela está acessando um campo onde não existe uma memória real. Agora, se você faz a mesma pergunta e ela fala, eu estava na casa da minha tia, na casa de um amigo, passei numa padaria, ela está acessando uma memória real. Ela está falando a verdade? Nem sempre, e eu quero deixar para um momento especial para falar exatamente sobre isso, né? Então, da mesma forma, é quando você fala para a pessoa assim, imagine o som de, sei lá, o quê? Seja lá qual for, um instrumento, um pássaro, um bicho. Se a pessoa não souber e ela estiver criando esse som na cabeça, ela vai olhar na horizontal e para a esquerda. Por quê? Porque ela vai acessar, né, a criação auditiva. Se você fala para uma criança, vou te contar uma coisa, ela faz isso, ela vira o ouvido e vira o olho para esse lado, porque ela vai criar essa informação. Agora, se você falar, lembra daquele som, daquele violino, daquela música, aí a pessoa vai olhar para a direita e na horizontal, porque ela vai acessar uma memória auditiva. Agora, nós vamos para a parte de baixo, para esses ângulos. Quando uma pessoa, ela olha para baixo e para a direita, ela está acessando a sua memória sinestésica, as suas emoções sinestésicas, aquele sentimento que ela sentiu no momento em que você comentou
seja lá qual for, né? O dia que ela perdeu um parente, um cachorrinho, perdeu o emprego, bateu o carro, qualquer coisa desse tipo, aí você vai falar, lembra naquele dia que você se machucou assim? Ela vai fazer este movimento. Ela lembra, está olhando para baixo, porque ela está acessando as suas emoções internas. Agora, quando a pessoa olha nessa direção, para a esquerda, geralmente a pessoa está acessando aquele diálogo interno. Você chega nela e fala, então, você vai me vender o carro, a moto, a bicicleta, aquele telefone, e eu posso pagar tanto. Aí a pessoa fica pensando, e aí, devo, não devo, vou sair em prejuízo e tal. É aquele diálogo interno. Quando você pergunta alguma coisa mais dura para ela, e ela fica pensando, se eu falar e ele achar ruim ou brigar comigo. Então, vamos recapitular? Olhou para a direita e para cima, está relembrando uma memória real. Se ela olhar para a esquerda e para cima, ela está criando uma imagem para passar para você. Se ela olhar na horizontal para a direita, ela está lembrando, ela está criando uma memória auditiva, ela está criando um som. Se ela olhar para a direita, ela está rememorando um barulho, um som, algo real que está na memória dela. Olhou para baixo e para a direita, emoções sinestésicas. Ela está acionando aquelas emoções internas dela, o sentimento, as emoções. Se ela olhar para baixo e para a esquerda, ela está tendo um diálogo interno consigo mesmo. Isso vai te ajudar quando você estiver negociando ou falando alguma coisa. Quando você vê esse movimento, você sabe que ela está... E aí você até conclui, você fala para ela, não, realmente você tem que pensar, né, e ter a certeza e parar, ajudar ela nessa decisão que ela está tendo dificuldade de tomar. Existe outros, Fernando? Claro que existe. O vídeo vai acabar ficando grande, não dá para a gente falar de tudo, a contextualização que existe na neurolinguística, que são muitas coisas. Talvez no próximo vídeo a gente continue dizendo, né? Então fica aí a minha dica, espero que tenham gostado. Eu sou o Fernando, este é o Soluções para o Novo Mundo. Espero que gostem, que compartilhem. Deixa aí a sua pergunta, vamos trocar uma ideia, vamos aprender um com os outros, para que assim nós podemos crescer em unidade. Forte abraço, saúde, sucesso e até mais!